Bom dia, igreja abençoada. Que bom que nós estamos juntos para louvar o nome do Senhor, para derramar o nosso coração diante dele, do autor da nossa fé, daquele que nos deu vida e vida com abundância, daquele que nos tirou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E hoje nós somos salvos, estamos assentados em lugares celestiais, juntamente com Cristo Jesus. Essa é uma glória para a igreja. Essa é a condição que ele tem nos colocado, condição de autoridade e de poder. Mas para tudo isso houve um preço, e ele morreu na cruz, por você e por mim. E o que nós devemos fazer hoje? Apenas obedecer. Apenas obedecer. Caminhar com ele, ler a sua palavra, que através da palavra nós somos transformados. Na verdade, quando usamos nossos lábios para falar das Escrituras, o Espírito Santo nos enche e nós sentimos a sua presença. E não tem nada nesse mundo maior que a presença do Senhor. Andar com Deus é privilégio dos santos. Ele nos chamou com santa vocação. E de maneira alguma nós podemos colocar o nosso bem-estar, a nossa vida, as coisas que nos assediam, as fraquezas da nossa carne em evidência em primeiro lugar. Nós lançamos para ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Este Deus do sobrenatural tem nos dado livramento todos os dias. Tem feito de você um canal de bênção. Ele tem glorificado o nome dele na tua vida, ainda que você não veja, pois através da sua vida, o Espírito Santo trabalha na tua família. Os alicerces da sua casa e as suas portas, elas são lugares aonde se anuncia a salvação. E é através das suas portas, lá na sua família, é que eles vão ver Cristo em você, a esperança da glória. Amém? Então louvamos e engrandecemos este Deus único e verdadeiro, que não deixou nada para trás. Ele consumou tudo, nos deu a vitória, nos deu vida e vida com abundância. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O tema do nosso culto hoje é orar, orar e continuar orando até começar a orar de verdade. Mas como é isso? Porque nós começamos uma oraçãozinha rasa e às vezes não conseguimos ficar nem 5 minutos. Mas a palavra diz em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, até a gente orar de verdade, até sentir aquela plenitude de glória, até confessar os nossos pecados, até reconhecermos que somos barros e que nós não passamos de erva nesta terra e que do barro nós viemos, do barro nós iremos. Que nós não somos nada sem ele. Ele é o autor da nossa vida. Ele soprou a vida em nós e ele mesmo traz esse sopro para ele. Amém? Então, vamos orar ao Senhor. Senhor, te louvamos, Senhor, nesta manhã. Engrandecemos o teu nome, Pai, porque o Senhor nos deu condições de cultuar o teu nome, de estarmos juntos, Senhor, para celebrar o teu nome, lançando sobre ti
toda a nossa ansiedade, porque tu tens cuidado de nós. A despeito dos nossos problemas, Senhor, tu és a razão da nossa vida, do nosso viver. Lançamos fora todo o nosso orgulho, toda a nossa prepotência. Senhor, tudo aquilo que o homem acha que é, nesta hora, nós lançamos para ti e nos humilhamos na tua presença. Fala, Espírito Santo de Deus, nos nossos corações, para que possamos sair daqui transformados na pessoa do Espírito Santo. E a igreja diga amém. E amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, muitos oram pouco e exigem respostas grandes. Eu já orei. Mas oração não é emergência. Não é. Não é ritual. Também não é. É relacionamento construído na constância da oração e não na pressa. É isso que quer dizer oração. Relacionamento construído na constância, na vida ativa de oração. Não é algo com pressa. Então, quem só busca a Deus quando precisa, ainda não entendeu quem Ele é. Não entendeu. Quem ora pouco, vive fraco espiritualmente. Não consegue enxergar além das nuvens. Não sabe construir uma vida de relacionamento com Deus, sabe? Negando a si mesmo, lançando fora todo o pecado que assedia. Porque está debaixo de uma unção sobrenatural do Espírito, porque você se curvou diante dele e fez isso acontecer, criando um relacionamento em oração com o Pai. Então, todas as vezes que a sua carne gritar para cometer um pecado, você vai ser constrangido pelo Espírito Santo. Porque você orou, você pediu, você teve vida com Ele. E cada um de nós temos uma fraqueza. Eu tenho, você tem, todos nós temos. E nós precisamos trabalhar isso em oração constante, porque esta oração é que faz com que sejamos construídos à semelhança de Deus. Olha, ele não tinha pecado algum e ele foi tentado diversas vezes. E ele disse não ao pecado. Se ele fez, nós também podemos fazer. Quem ora pouco vive fraco espiritualmente, porque a força espiritual não nasce de opinião. Não nasce. Aquela irmã fala tão bem, está cheia do Espírito. Aquele pastor grita tanto no púlpito, cheguei a ficar arrepiado, que mexe com as tuas emoções. Mas essa força espiritual, ela nasce da oração constante. Às vezes, nós temos alguns conhecidos, pastores até iletrados, mas cheios do Espírito. Mas como assim? Ele não tem nem carro do ano, não tem nem casa própria, e é cheio do Espírito. Relacionamento, vida de oração. Então, amados, o que a Bíblia diz
sobre isso. Efésios 6:10 diz assim: concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor. De que forma? Você só pode se fortalecer no Senhor com vida de oração. Vida de oração precede a presença de Cristo na tua vida. Você nunca vai cair com vida de oração. Nunca. Você só vai se fortalecer no Senhor. Não se importa aí o que falam de você ou com o seu dia a dia, com pessoas que não têm a palavra viva na boca para te transmitir algo produtivo, algo que te faça crescer espiritualmente. Ó, vai, passa ao largo. Você tem que ter uma vida com Jesus. E a maioria vem com alguns falácios deles, cheios de convicções carnais. Convicções carnais, que não se baseia na Bíblia Sagrada. Mas a tua vida, que é uma Bíblia viva, que anda na terra, tem que o quê? Se fortalecer no Senhor. Sabe por quê? Tiago 4:8 diz assim: achegai-vos a Deus. Achegai-vos a Deus. Não é chegai-vos ao homem. Não é chegai-vos às circunstâncias. Não é chegai-vos à sua opinião. Se a sua opinião não estiver baseada aqui, de forma correta, então não está prestando para nada. Nós fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Para que alcancemos corações sábios. E você precisa pedir sabedoria a Deus, discernimento a Deus, que Ele dá. Então, mas não, o orar não é repetir palavras, é permanecer mais tempo na presença. Quem ora pouco conhece Deus somente de ouvir falar. Oração, aquele tempo com o Senhor, que ninguém te incomode. Sabe, se você quer orar, o Espírito está te despertando para orar. Olha, se você que está dentro do mesmo teto que eu, debaixo do mesmo teto, você não quer essa vida de oração, entenda, eu estou entrando no quarto para orar. E dali você não tem tempo para sair. Quem ora muito conhece Deus. De que forma? De intimidade. Quem ora pouco só conhece a Deus de ouvir falar. É por isso que muitas vezes nós estamos aqui às quarta-feiras em um plantão de oração. Porque nem sempre em casa nós podemos orar como nos convém orar. A colocar para fora diante de Deus as nossas fraquezas. Porque orar não é apenas pedir. A palavra de Deus diz: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Batei, batei e a porta vai se abrir. Então, prefira pedir o que é do céu em primeiro lugar. Que as outras coisas, como que ele diz? Buscai o meu reino em primeiro lugar, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino de que forma? Em oração. Ninguém vai conseguir buscar o reino, entrar no reino, se não for pela oração constante. Jesus foi para o Getsêmani e orou, até que os seus poros saíram sangue, destilaram sangue. Nós nunca oramos até o sangue. Nossa oração é muito rasa. E a maioria desiste de orar justamente
antes do coração quebrar. Oração que aquebranta o coração é confissão de pecado. E se você tem a ousadia de achar que não tem pecado, você precisa se render em oração e confessar o teu pecado para Deus, ter relacionamento com Ele, pedir para que Ele te transforme. Porque olhar o irmão que não é transformado, facinho. Que antes de tirar a trave do meu olho, eu tenho que tirar o do irmão primeiro, porque sou eu que tenho que ser transformado. Sou eu que tenho que confessar os meus pecados. Sou eu que tenho que falar para Deus, pequei. Ser propício a mim, pecador. Porque eu carrego no meu nariz uma arrogância, uma pretensão de achar que eu não tenho pecado algum. Que eu sou uma pessoa, uma mulher extraordinária. E não é assim. Eu sou correta em tudo. Não sou. Tenho muito que aprender com Jesus. Muito. O homem não recebe nada se do céu não lhe for dado. Orar até sentir algo não é oração profunda. Orar até se render, isso é oração de verdade. Se render como, pastora? Renda-se ao Senhor. Jeremias 33:3 diz assim: invoca-me. Invoca-me. Se ele está mandando invocar, porque é verdade, não é? E te responderei. Clama a mim e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Mas você acha que isso são tesouros da terra? Claro que não. O mundo do reino é um mundo espiritual, cheio de bênçãos para a tua vida, para a minha vida, para o crescimento da igreja, é transformação de vida. Olha, amado, quanto menos você ora, mais confuso você fica. Quanto mais você ora, mais claro tudo se torna. Sabe por quê? Salmo 119:5, nós estamos confrontando essa palavra com a Bíblia. Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Quer dizer que não é o que você pensa, o seu intelecto, o teu eu, a tua arrogância, a tua soberba de achar que você é o grande, é o grandão e que pode tudo, que está certo em tudo, não. É a palavra de Deus que é lâmpada para os nossos passos e luz para os nossos caminhos. É essa palavra. E quanto mais você ora, mais fica claro os teus caminhos para você. Muito mais. Não é uma oração arrogante, Senhor, eu sou tão boa. Eu sou tão maravilhosa. Ai, Senhor, olha as injustiças que estão fazendo comigo. Larga os injustos e cuida de você. A Bíblia diz que não há um justo sequer. A Bíblia diz, não há um justo sequer. Nós não somos bons. Nós só travamos porque Jesus chegou na nossa vida. Mas examine-se, que aqui é a fonte da vida. Examine-se e trate de colocar isso diante do Criador, para que Ele faça a morada absoluta na tua vida. Entra aqui no teu quarto. Isso aqui é o teu quarto. Entra aqui. Fala, entra no meu quarto, Jesus. E vê se há em mim algum caminho mau, semente maligna, semente de prostituição, semente de arrogância, semente de soberba.
semente de orgulho. Começa a colocar isso diante de Deus para você ver se os seus passos não vai ser iluminado, se os seus caminhos não será luz, e será luz dentro da tua casa. Será luz para aqueles que desdenham de você. Irmãos, esquece as pessoas que desdenham de você, que não gostam de você, que falam mal de você, que fala que você não passa de nada, de erva. Realmente eles estão certos. Nós não passamos de erva, de nada. Mas aquele que está em nós é maior do que aquele que está nesse mundo. Se te julgam assim, é sinal que a tua luz brilha. E que você não tem que se render aos acusadores. Porque aqueles que acusam são do diabo. E às vezes estão dentro da igreja. Sabe? Às vezes estão dentro da igreja, dividindo a igreja com suas muitas falácias e achando que é o cacique. A maioria das vezes há muito cacique em um lugar só. A tua palavra é lâmpada para os meus pés. Tem muita gente só percebe o cerco quando perde a paz. Quando as portas começam a se fechar. Aí correm imediato. Irmãos, orar mais é admitir dependência. Nós somos dependentes do autor da vida. Se o seu problema saiu do controle das tuas mãos, você pode acreditar que alguém tem o controle. E esse controle quem tem é Jesus. Entrega para ele, porque isso é admitir dependência. E parar de fingir controle. Eu estou no controle. Eu sei muito bem, sabe nada. Não sabemos nada. Nós temos, um orgulho que fere os céus. Sabe de uma coisa? É parar de fingir controle. É reconhecer. Reconhecer. Da seguinte maneira: sem Deus, eu não consigo. Por quê? Porque João 15,5 diz: porque sem mim, é Bíblia, porque sem mim nada podeis fazer. O homem não recebe nada, absolutamente nada, se do céu não lhe for dado. Então, sem mim, nada podeis fazer. Então, baixa o teu nariz, a tua arrogância, a tua pretensão, o teu orgulho, a tua soberba, porque nós não passamos de erva, e vá ser dependente do Altíssimo. Esquece o resto. Esquece o resto. Foca em Jesus. Entra no meu quarto, Jesus. Muitos querem respostas rápidas. Deus quer corações perseverantes. Perseverantes. Corações que se dobram. Corações que expressam amor ao Deus do sobrenatural. A oração que transforma é a que continua mesmo em silêncio. Essa é a oração que transforma, mesmo em silêncio. Colossenses 4:2 fala assim, perseverai na oração. A igreja, ela tem que ser movida nesta unção sobrenatural, neste óleo de comunhão com o Espírito Santo. Perseverar na oração.
ore sempre. Abata o espírito da preguiça, que não deixa você a caminhar, ter uma caminhada com Jesus. Abata. Senhor, mais vale um dia na tua casa do que 1000 anos na tenda do injusto. Mais vale um dia na casa do Pai do que 1000 anos na tenda do injusto. Porque aqui você aprende a ser cristão de verdade, para chegar lá fora e transformar vidas, falar do amor de Jesus, ser testemunho de Jesus. As suas portas, as portas da tua casa têm que ser portas de salvação. E não porta de desgraça, para ver um filho seu caindo na vida mundana. Olha, irmãos, enquanto você está orando, Deus está guardando o teu filho. Imagine com certos livramentos, que Deus dá umas demonstrações, às vezes, pequenininha para você entender que quem guarda é Ele. Mas que é para você também entender que você tem que se fortalecer no Senhor. Porque atrás daquele pequeno livramento, Deus tem algo lá na frente. E grande livramento ainda acontecerá. Deus salva, Deus cura, Deus liberta. Deus dá livramento. E o que mais toca nos nossos corações se chama filho. Filho e agora netos. Então transforme a tua vida. Porque Deus está esperando você ser transformado para derramar este bálsamo de cura, de restauração, de libertação. Se Ele chamou você, é você que Ele quer intercedendo por sua família. E se sua mãe ainda não é convertida, ou seu pai não é convertido, ou irmão não é convertido, mas você é. Então faça o teu papel para qual Deus te chamou. Nós temos descendência e pesa no nosso ombro a vida deles. E esse papo que não precisa orar pelos filhos e nem pelos netos, isso é coisa do Satanás. Porque Abraão, ele foi lá, ele dizimou. Eu estou falando de dízimo, mas não fica pensando que eu estou pedindo dízimo não, tá, irmão? Ó, ele foi lá, dizimou na vida dos levitas, que ainda nem existiam. E quando ele, através da vida dele, cuidou antecipadamente, olha o que foi a existência dos levitas no templo do Senhor. E você hoje semeie no reino, semeie a tua vida, semeie uma vida de oração constante, persevere, porque quando você for, quando eu for, eu irei, tendo a certeza que o meu filho, a família do meu filho e os meus netos estão assegurados na promessa. Porque você já tem filho que trabalha, é emancipado e tem sua vida, e daí? E daí? O inimigo, ele não brinca em serviço. Ele não brinca. Ele semeia o mal. Ervas daninhas que ele coloca no caminho dos nossos filhos, dos nossos netos. E se você não tiver responsabilidade com Deus, vai dar ruim, irmão. Vai dar ruim. Porque a vida deles ainda está sobre o teu ombro. Que vida é essa? Não é de você pagar as contas deles, não, irmão. É a vida espiritual deles e da casa deles. Então, seja íntegro na presença de Deus. Pois você tem uma família e você é o chefe da família. Então, caia onde? No ombro de quem?
no teu e no meu. Quem ora pouco, reage no impulso. Quando alguém vai te difamar, fala mentira, você age. Quando você não ora, você reage no impulso. Vai lá trocar moedas. Quem ora muito, responde com sabedoria. Porque oração molda o caráter. Você orando, Deus te transforma. Deus te molda antes de mudar a circunstância que está pesando na tua cabeça. Antes dele mudar a circunstância, ele muda você. Muda o teu caráter. Tiago 1,5 fala assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus. Roga a Deus que ele vai dar. Ele tem prazer de te dar sabedoria. Sabe, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Não ore apenas quando tudo desmorona. Ore para não desmoronar. É antecipado esse processo aqui. Ore mais, ore melhor. Ore até o coração se tornar parte de quem você é. Salmo 34:4 diz assim: busquei o Senhor e Ele me respondeu. Nenhuma oração sua fica no teto. Todas sobem. Mas você tem que ser um ser iluminado. Um ser que busca o seu reino de glória. Então, amados, você, muitas vezes, quando o ano vira, você promete que vão mudar esse ano, mas continua o mesmo. Você cai sempre nos mesmos pecados, sempre nos mesmos vícios, nos mesmos erros. Você ora, chora, mas nada muda, porque você está caindo no mesmo erro. E acha bacana, legal cair. Não. É só um flertezinho, ó. Só um flertezinho. Não vai estar cheio da glória de Deus. Não estará cheio da glória de Deus. A oração não mudou nada. O ano passa e você continua o mesmo. Nós vamos lutar em oração para sair desse ciclo vicioso e abrir os nossos olhos para o mundo espiritual. Porque você não está aqui à toa. Você não veio aqui assistir culto à toa. Você não saiu do seu lar para ouvir balela, para ouvir mentira. Você veio alimentar a tua alma, o teu espírito. Você veio caminhar dentro da Bíblia, que é o seu farol, é a sua bússola. Quando você ora, irmãos, imagine um farol. Quando você ora, a sua oração sai assim, reflexos de luzes, indo para todo lado, para onde você direciona a tua oração. Você está lá em cima, no farol, de joelhos orando, e Deus do céu contemplando, e a sua oração sai assim, vá! É aquela luz que alcança aonde você lançou a tua oração. Isso é vida com Deus. O profeta falou, subirei na torre de vigia, até ver o que Deus me responde da oração que eu vou fazer. Ele falou, até que Deus responda. Se precisar parar, pare para orar. Mesmo, mas nunca para desistir. Se precisar orar,
pare para orar. Nós, as donas de casa, varremos a casa, feito aquela parábola que diz que a dona de casa vai varrendo, né? E vai achar o que é uma pérola escondida. Então, ore, irmãos. Se precisar parar, pare para orar. Mas nunca para de existir. Nunca! Uma pausa com Deus faz tudo recomeçar de um jeito certo. Enquanto, amados, o povo for desobediente, ele será castigado. E castigado junto com a nossa desobediência, será a nossa terra, será a nossa casa, será a nossa família. Enquanto estivermos debaixo de um manto de desobediência, seremos castigados nós. De que forma? Vendo a nossa casa desabar, vendo a vida do filho dando para trás, vendo a nossa família com doenças, escândalos, separação e falta de ganho. Eu ganho, mas não sei para onde está indo o meu dinheiro. Então, enquanto estivermos debaixo desse jugo da desobediência, seremos castigados. Nós e a nossa casa. Ezequiel 33, 28 e 29 fala assim: tornarei a terra um deserto. São para os desobedientes. Um deserto árido e absolutamente abandonado. Darei fim à tua arrogância, à confiança que depositas em tua força e poder. Os montes de Israel ficarão tão assolados e vazios que ninguém terá disposição de passar por eles. Então eles compreenderão que eu sou o Senhor, quando eu transformar a terra em deserto e lugar de abandono, por causa de todas as abominações que praticas práticas idólatras nojentas que eles cometeram. Quando você é desobediente. Olha, eu ouvi no telefone. Ou você não sabe, a pessoa que trabalhava dentro da igreja, que era fiel na igreja, que estava, mas aí, né, aconteceu alguma coisa lá, e aquela menina que servia na igreja, que agora está servindo a espíritos imundos. Então começou a entrar a derrota. Começou. Não deixe que a desobediência castigue a sua casa. Volte ao primeiro amor. Voltem à terra da obediência. Recebam essa profecia para aqueles que andam na obediência. Amados, Deus tem palavra de vitória para os obedientes. Não curtam. Só vou dar uma curtida aqui no meu pecado do passado. Então, a profecia para aqueles que andam na obediência e negam-se a si próprio. Olha, irmãos, uma terra de idolatria. O juízo de Deus vem e vem com força. Vejam o que está acontecendo na Venezuela. Mortes, mortos e mortos e mortos. Terra sendo engolida. Casas perdidas. Anos da vida de um povo para construir uma casa. Vocês acham que isso não é juízo? E isso já está refletindo no Brasil. Então, é melhor obedecer do que sacrificar. E a palavra profética para a igreja do Senhor é Ezequiel 36, de 8 a 10, que fala assim: mas vós
Mas vós, igreja, ó montes de Israel, produzireis novos ramos, dareis muitos frutos para toda a casa de Israel, o meu povo. Porquanto breve ele retornará para casa, pois eu sinto compaixão de vós e portanto vos olharei com favor, a fim de que possais ser arados e semeados de novo. E vos multiplicarei, sim, toda a nação de Israel, e as cidades serão habitadas, e os lugares destruídos serão reedificados. Ezequiel 36, 34 e 36 diz: e a terra arrasada será novamente cultivada. Não ficará para sempre estéril e deserta à vista de todos que caminharem por ela. Então os viajantes, os transeuntes exclamarão: vê, esta é a terra que estava desolada e que se tornou como o jardim do Éden, delícia. As cidades que jaziam em ruínas, assoladas e completamente destruídas, agora estão reedificadas, fortalecidas e habitadas. E nesta época, as nações que restarem do vosso redor saberão que eu, o Senhor, reconstruí o que estava destruído e tornei exuberante o que estava arrasado. Eu, o Senhor, assim profetizei, assim cumprirei. Isso é bênção, isso é palavra de restauração, isso é promessa para a tua vida e para a tua casa. Chegou na tua vida, entra na tua casa. Chegou na tua casa, entra na tua família. O pacto do Senhor é esse com os fiéis. É um renascimento. Vocês estão compreendendo? É um renascimento. Isaías 35, de 1 a 10, fala desse renascimento. Olhe, o deserto e a terra ressequida se rejubilarão. O ermo se encherá de felicidade e florescerá como a tulipa. Cubra-se de flores. Sim, rejubile-se com grande alegria e exultem. A glória do Líbano lhe será transferida, bem como o resplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei, pois, as vossas mãos abatidas. Revigorai os joelhos cambaleantes. Dizei aos corações perturbados: sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus vem para vingar-vos, trazendo a recompensa divina. Ele vem para salvar-vos. Então se abrirão os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos se desobstruirão. Próximo. Então o coxo saltará como servo e a língua do mundo cantará louvores de gratidão e felicidade, porquanto a água jorrará do deserto e muitos riachos da estepe. A terra seca se transformará em brejo e a terra árida em mananciais de água, onde repousavam os chacais. Surgirá um campo de juncos e de papiros. Ali haverá uma estrada, um caminho que será conhecido por caminho de santidade. Os impuros, os ímpios, aqueles que não amam o Senhor, aqueles que correm da palavra, aqueles que não querem ser obedientes, aqueles que não se negam a si próprio, aqueles que não se renunciam, os impuros não passarão por ele. Servirá tão somente aos que são do caminho.
nós somos do caminho. E essa profecia é para nós outros, meus irmãos amados. Os ímpios e insensatos escolherão não seguir por ele. Ali não haverá leão algum e nenhum animal feroz passará por ele. Nenhum deles se verá por ali. Só os redimidos andarão por ele. E todos quantos o Senhor resgatou voltarão, entrarão em Sião com hinos de júbilos. Duradoura felicidade coroará a sua cabeça. Gozo e alegria se apoderarão deles. Gozo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o lamento cessarão completamente. Isso é renascimento. Essa é a palavra do Senhor para a tua vida esta manhã. Amém? 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 Assim disse o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, a tua palavra foi pregada acerca da oração para que nós possamos, Senhor, estar na tua presença, andar contigo e ter, ó Deus, um espírito aperfeiçoado. Pai, nós te louvamos, te engrandecemos, exaltamos por todas as tuas maravilhas. Que essa palavra alcance os corações e que haja restauração, renascimento em todos os lares aqui representados. Senhor, em o nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos desde já, que este é um novo dia. É o dia que o Senhor fez de um grande recomeço na vida da igreja. Em o nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja que recebeu o pacto do renascimento do Senhor, diga amém, amém e amém. Graças a Deus, glória a Deus, aleluia, Senhor. Deus seja louvado, glória a Deus.